para vocês verem como a questão é controversa, acabou o Flávio de falar aqui um exemplo, bateu o intervalo, o Henrique já disse, não é bem assim. Vamos lá, Henrique. Esse exemplo do uso da energia, qual é a sua contestação a ele em relação aos aspectos abordados pelo Flávio? Não, é bastante simples. Eu acho que existem muitos exemplos bons de práticas empresariais. Agora, quando nós estamos falando de eletrointensivos, aço e alumínio, por exemplo... Que gasta muita energia. Não é um exemplo bom. Por quê? Então vamos, eu tenho uma indústria eletrointensiva, pouco serve se for aço ou alumínio. Como eu tenho caldeiras, né, eu gero muito calor, você transformar calor em vapor não é muito complicado. Então, na verdade, o que eles têm é capacidade de autogeração, porque como geram vapor, podem movimentar turbinas a vapor que geram energia elétrica. Ótimo. Quando tem a capacidade de queima orgânica, como por exemplo o metano, melhor ainda, porque se você está convertendo isto, ao invés de emitir na atmosfera, o carbono é muito mais impactante em termos de aquecimento global do que o carbono. Então é melhor transformá-lo em carbono, porque impacta menos do que o metano, até porque tem uma vida muito maior. Tá bom. Isso é ótimo? Sim, você está reduzindo o impacto em termos de aquecimento global. Mas, por outro lado, não é isso que está acontecendo. Você tem um crédito em cima disso, ou seja, eu consigo ter subsídio por mecanismo de desenvolvimento limpo, porque estou diminuindo o aquecimento global, já estou ganhando. Tem um lucro aqui. Sim. Qual é o segundo lucro? Eu gero energia, porque eu gero energia e tenho contratos de energia firme, que são contratos de 20, 30 anos, de energia subsidiada. Os eletrointensivos, em geral, pagam uma tarifa de energia elétrica 30% menor que qualquer dona de casa. Só que ele consome 208 empresas do Brasil, 408 empresas eletrointensivas no Brasil, consomem 28% da energia elétrica brasileira. Então, eu compro energia barata e subsidiada, gero energia elétrica que eu vendo no mercado atacadista a preço full. Onde é que isso é complicado? É complicado porque, na prática, eu estou tendo um sobrelucro em cima de energia, não de sustentabilidade, e quem está pagando isto é o contribuinte, é a dona de casa, porque a tarifa dela é cheia porque não tem subsídio. Então, usar este argumento é complicado. Agora, existem programas de ecoeficiência que estão reduzindo a geração de insumos, que estão... E você acha que há, dentro daquela linha que falava, há processos evolutivos? Realmente nós temos já algum avanço empresarial ou está na filosofia? Como eu disse não, principalmente dentro dos conceitos de ecoeficiência, que é a gestão mais eficiente de seus recursos para fins de produção, redução de água, por exemplo, reuso de água e por aí vai, tem indicadores bons. Os indicadores empresariais estão avançando rapidamente. Os que são uma tragédia são os indicadores relativos às políticas públicas socioambientais. Estas são uma tragédia. Exemplo? Nós podemos fazer de uso e ocupação do solo, expansão irresponsável da fronteira agropecuária, nós podemos falar de que este ano o orçamento da União para saneamento básico recebeu um ligeiro contingenciamento de só de 84%, nós podemos falar que ainda temos 30 e poucos por cento da população com analfabetismo funcional, nós podemos falar do problema de habitação, nós podemos falar das pessoas que moram em área de risco então, e por aí vai. Então você está indo naquela linha do Vadir, que a dívida é enorme, né, Vadir? Mas vocês veem que avanços? Da outra vez você não explicitou que aspecto, em que pontos vocês veem, na realidade, dos indicadores avanços? Para pegar um exemplo aqui, a taxa de escolaridade aumentou na última década, o analfabetismo diminuiu. Você pode dizer que diminuiu pouco, mas diminuiu efetivamente, os números mostram que o analfabetismo diminuiu na última década. A escolaridade aumentou pouco, mas aumentou. O acesso à água potável, até porque ele é cumulativo, medido pelo acesso à rede geral canalizada, também aumentou, mas essa é uma questão Quer dizer, deixa eu só... Então, existem avanços. Deixa eu só explicitar essa questão do avanço, pode parecer estranho a quem esteja acompanhando o debate. Eu quero ver se é isso mesmo. Desculpem. É que, normalmente, cuidar da saúde através de esgoto, de melhores condições, sai muito mais barato do que cuidar da doença. Então, quando você está falando desses indicadores, é um pouco isso, é uma evolução que traz benefícios também
globalmente a população brasileira? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que são direitos fundamentais que o Estado tem que eu estou falando isso envolver, porque parecendo Isso melhorou a porque, educação, o que isso tem a ver com o desenvolvimento sustentável, né? Que a gente mas associa acho muito que à natureza, né? Não, mas natureza socialmente justa. Até nós, E homens, com- fazemos parte da com natureza. condições econômicas, né? Nós temos esse tripé. A questão econômica, a questão social e a questão ecológica da natureza. Não dá para a gente esquecer, não adianta a natureza ficar intocada, muito bonita, mas se a população continuar pobre, sem educação, sem saber ler, sem acesso aos bens fundamentais, como o Flávio falou aqui, que estratégia de incluir no mercado toda essa população. que Até tá do ponto de vista ali já empresarial, extremamente- incluir no mercado é gerar consumidor, né? Exato. Nós temos um exemplo empresariais interessantes, que foi a diminuição da emissão de gases que destroem a camada de ozônio. Basicamente, isso foi uma atitude da indústria. Tá? A indústria mudou o tipo de composto químico que usava, dos CFCs mais danosos à camada de ozônio para gases menos agressivos. Eu tenho certeza que isso também foi oportunidade de mercado, também havia uma mudança tecnológica que favoreceu esse tipo Mas de mudança. a tecnologia Mas normalmente houve, vem a efetivamente. serviço de alguma coisa, Né? né? Quase sempre ela consegue evoluir porque alguém se dedicou a pesquisar. E havia uma pressão quase que filosófica muito grande em relação aos danos da camada de ozônio. Quer dizer, filosófica no sentido amplo, né? Eu pergunto agora para a professora Irene, a sua avaliação prática, por exemplo, lá na universidade, o que seria um laboratório da biodiversidade em termos de influenciar na comunidade, ou como ele é produtivo no retorno para a sociedade esse trabalho acadêmico? Yo creo esto. Así como hay una transversalidad do medio ambiente cuando se fala de desenvolvimento sustentable, que tiene que tocar los aspectos sociales y los aspectos económicos, do punto de vista académico, lo que es esencial es acabar con la fragmentación do conocimiento. No puede haber respuesta a problemas social, ya que en último término desenvolvimiento sustentable es una cuestión social, si no hay ruptura de esa compartimentalización en la elaboración del conocimiento. Esto se llama interdisciplinaridad. Yo creo que fue bastante desenvolvido en Brasil el problema de la multidisciplinaridad, esto es, disciplinas distintas van a tratar de resolver un problema. La grande diferencia entre la interdisciplinaridad y la pluridisciplinaridad es que en la interdisciplinaridad a gente tiene una finalidad social. Esa finalidad social es indispensable y responde a una demanda. Entonces, esa demanda normalmente es formulada a nivel local y a implementación de prácticas de conservación dentro de una óptica de desenvolvimiento sustentable se hace a nivel local. Es como si fuese nuestro experimento social, en el mejor sentido de este término. Mas no alcanza con que las disciplinas trabajen juntas. La gente precisa de geografía, porque tiene que dar respuesta a un municipio, a un conjunto de municipios. Precisa de pedología, tiene que saber cómo funcionan los suelos para tratar de evitar erosión. Y así va. Precisa de ciencias sociales, precisa de percepción, de saber la percepción que tiene esa comunidad. Y ahí la gente entra en otro problema. Entra en el problema de resgate de las comunidades tradicionales y de resgate del saber local. Então, vocês também fazem um trabalho de extensão, que trabalho com comunidades também, não apenas o trabalho acadêmico, é isso? Sí, mas eso también es trabajo académico visto así, porque hay un intercambio educativo entre la comunidad y nos da universidad. La educación es mutua, la educación no es con nuestra manera de pensar. Como cientistas tenemos que comprender cómo se elabora otro tipo de conocimiento, que es el saber tradicional de otra cultura y que es un saber para la vida.
es en esa relación que nos elaboramos el conocimiento, no es en una extensión de nuestro conocimiento académico, nós somos parceiros. Y no somos parceiros como con los representantes da comunidade local, con o tejido social organizado local. Y hay todo un conocimiento que se encuentra en esas comunidades y sin lo cual es prácticamente impossível elaborar conhecimento sobre uma floresta, por exemplo. Tá, quer dizer, vocês, no caso, trabalham diretamente com esse vínculo também. Pode dar assim, um exemplo de uma coisa mais concreta em termos de algum projeto? Temos um projeto, sim, um projeto de reflorestamento. Fizemos um projeto de reflorestamento e estamos por implementar outro. Un proyecto de reflorestamento exige que, desde el punto de vista científico, de recuperación de áreas degradadas, para conservar agua. ¿Para qué conservar agua? Para agricultura, fundamentalmente. O sea, son los llamados servicios de los ecosistemas. Ahora, una hectárea de reflorestamento es muy cara, feita como presente, dada como agrado. Una hectárea de reflorestamento plantada con una comunidad es un trabajo mutuo que exige una tecnología social, porque la gente tiene que utilizar las propias organizaciones sociales y los intereses de esa comunidad. Para dar certo. Y ahí el reflorestamento adquiere costos de 10% de los reflorestamientos de una empresa que se ocupa de todo. Perfeito. Bem, eu queria ver com o Flávio o seguinte, nesse processo, eu tratei da academia, nós temos uma nova profissão, aí, engenheiro florestal, hoje que está sendo requisitado, mas que na verdade só veio a ser, digamos que reconhecido ou estabelecido como curso em 94. Que outras demandas existem da indústria em relação à formação acadêmica para que a indústria possa usar tecnologia, usar conhecimento para produzir esse dito desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável, a principal ferramenta para que as empresas atinjam o desenvolvimento sustentável, que a própria sociedade atinja o desenvolvimento sustentável, é a inovação. Né? A inovação tecnológica, mas a inovação lato sensu, a inovação de comportamento, a inovação de valor. Eu vou usar um exemplo pessoal, que eu acho que fica mais claro para os espectadores e para os ouvintes. Quer dizer, eu sou economista ambiental. Um economista ambiental é a própria sinergia entre a dimensão econômica e ambiental que começa a se realizar numa profissão. A profissão do advogado ambiental, do direito ambiental, né, é uma profissão muito comum, a legislação ambiental, todos esses embates, né, relacionados ao processo de licenciamento, essas coisas todas, isso impõe e abre um novo mercado para um novo tipo de profissional. O engenheiro ambiental, o engenheiro florestal. Né? Então, o mercado, os profissionais que trabalham a questão do desenvolvimento sustentável são profissionais que são requisitados pelas empresas, porque são profissionais que olham justamente a questão da multidisciplinaridade. Eu estudei biologia, eu estudei a questão do ecossistema dentro da faculdade, óbvio que eu não estudei a fundo, mas eu estudei o suficiente para perceber que o processo de desenvolvimento, se ele não incorporar as outras dimensões, ele é extremamente prejudicial ao próprio planeta. Né? Que existe uma sombra no progresso humano que aconteceu a partir da Revolução Industrial. Uma sombra que é justamente a degradação dos recursos naturais e o próprio distanciamento na pirâmide social. Agora, existem profissionais já, você está falando de economia ambiental, eu, para mim, não conhecia tanto isso, engenheiro ambiental, sim. Há carência, quer dizer, é um mercado ainda que está faltando gente, precisa ser um investimento maior nessa formação? Há carência de cursos, e há carência de profissionais, e há demanda por parte das empresas. Certamente o profissional multidisciplinar ele vai ser muito mais valorizado quando as tendências da insustentabilidade do padrão de desenvolvimento atual começarem a se manifestar de fato. Né? Eu acho que o jovem de hoje ele tem uma responsabilidade. Tal como a geração dos 40, os líderes de hoje têm uma responsabilidade, mas talvez a responsabilidade maior dos líderes de hoje seja formar os líderes do futuro. Talvez essa seja a maior responsabilidade. Né? A gente não tem mais muito tempo, a gente está falando aí de mais 2 ou 3 gerações para que a gente consiga atingir o desenvolvimento sustentável. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o mercado vai cada vez, não tem nenhuma dúvida disso, de que o mercado vai cada vez mais pedir os tais profissionais multidisciplinares. Essa constatação da professora é uma constatação que está, de fato, alinhada com as próprias demandas que o mercado vem manifestando. Perfeito. Bem, vamos a mais um intervalo, vamos voltar com o nosso último bloco discutindo o desenvolvimento sustentável.